Fala galerinha, tudo bom com vocês? Então estamos aqui de volta, professor Luiz, para trazer um dos temas extremamente importantes para reforçar aí os estudos de vocês em direção ao ensino universitário, ensino ao concurso público, para a galera de medicina. Tá atento aqui com mais um especial de geografia, capitalismo e divisão internacional do trabalho. Objetivo aqui nosso, compreender, de forma mais simples possível como que esse sistema, que aparece na boca de todo mundo, é capitalismo, não é capitalismo, é socialismo, não é, isso é culpa do capitalismo, não é culpa do capitalismo. Vamos entender no que ele está baseado, no que ele está calcado e como ele interfere na nossa dinâmica de vida. Então, bater aqui, essa vai ser a nossa primeira de algumas aulinhas, uns temas nossos que a gente vai colocar. Então fica atento, segue a gente aí, se inscreve no nosso canal e vamos junto para mais uma aula extremamente importante, que é o capitalismo, estrutura e impactos socioespaciais. Vamos começar aqui pelo seguinte, o que é o capitalismo? Já deve ter se perguntado, já deve ter ouvido falar desse nome. Assim, o que é esse negócio? Primeira coisa que você tem que guardar no seu coração e que vai servir para você na tua prova, vai servir para você passar de ano, se você não estiver no ensino médio, estiver estudando aí em época de colégio, vai servir para você, inclusive, para se estiver sentado com os amigos, surgiu um assunto desses, loucura política e economia no mundo, você tem que estar com isso guardado no seu coração, que é o quê? O capitalismo ele é uma arquitetura, ele é uma estrutura sistêmica que é composta de uma resultante de inúmeras forças. O que eu quero dizer com isso? O capitalismo ele não é uma coisa só, o capitalismo. O capitalismo ele é uma resultante e se apresenta de maneira diferenciada ao redor do mundo. Todos os países ditos capitalistas não têm necessariamente a mesma forma de organização. Se você parar para olhar com um pouquinho mais de carinho, você vai ver, por exemplo, hoje, qual é o grande polo capitalista do mundo? Os Estados Unidos, beleza? Ninguém nega que os Estados Unidos é um país capitalista. Agora, do ladinho dele ali, o Canadá também é um país capitalista. Agora, será que as formas de organização social, política e econômica do Canadá são idênticas às americanas? O Brasil é um país capitalista. Agora, as formas de funcionamento do Brasil são as mesmas dos Estados Unidos? São as mesmas do Canadá? São as mesmas, por exemplo, da Alemanha, da Suíça? Não. A gente vai ver claramente que o capitalismo ele possui inúmeras facetas. Então, quando a gente vai fazer uma análise do capitalismo, é importante a gente identificar 3 elementos que tendem a mudar entre cada uma delas, que são o capital privado, o Estado e os trabalhadores, o povo trabalhador. Esses 3 elementos aqui atuam de forma diferenciada de modo a organizar a estrutura social, política e econômica de forma diferente. Quais são as bases sistêmicas do capitalismo? A busca pelo lucro, a propriedade privada e a divisão de classes. Necessariamente, se você tem uma organização capitalista do país, da comunidade, você vai ter essa lógica da lucratividade inserida, da propriedade privada e da sociedade estagmentada, sociedade organizada em classes. Agora, o capitalismo ele é o mesmo ao longo da história? Não. O capitalismo ele mudou para ser como a gente conhece hoje, ele mudou pra caramba ao longo dos séculos. À medida que a tecnologia, à medida que as formas de interação social, econômica e política foram mudando, o capitalismo ele se altera também. Qual é a primeira forma que a gente vai analisar aqui do que era o capitalismo? É o chamado capitalismo comercial, também conhecido como capitalismo mercantil. Vai se dar quando? O período mais forte desse momento vai se dar aqui do século XIV até o século XVIII. Como é que se dava? O lucro ele se obtinha através de que maneira? Através das trocas comerciais. Então, tu vai lembrar aí das tuas aulas de história, vai lembrar do teu professor comentando que o mercantilismo, essa coisa da busca por sempre acumular capital, na época, acumular metais preciosos através das trocas. Vale lembrar aí que as grandes navegações, o período do colonialismo, ele acaba sendo motivado porque as rotas comerciais com o Oriente estavam sendo controladas pelos italianos, estimularam os portugueses e os espanhóis a iniciar suas travessias pelo Atlântico. Então, o cara tá lá tentando buscar uma nova rota para as Índias, lembra disso? Esse troço familiar para você? O cara tenta chegar aqui na América numa busca por novas rotas para as Índias para buscar o quê? Especiarias, para buscar o material que fazia com que essas trocas comerciais que colaboravam para a obtenção desses metais. O país mais forte, a nação mais forte seria aquela que detivesse a maior quantidade de metais preciosos dentro do seu interior. E aí, é claro,
O período do capitalismo comercial está marcado por essas etapas aí, por o início, né, dessas trocas em nível global na busca pelos metais preciosos. O português chega aqui e vai fazer o quê? Pô, vai extrair o pau-brasil na busca pela tintura, né, por tingir os tecidos de vermelho, vai levar todos os nossos recursos, começar a plantar cana-de-açúcar, posteriormente plantar café, encontrar ouro em Minas Gerais. Por quê? Pô, se eu encontrei uma fonte de especiarias já, algo que é valioso na Europa, eu vou vender isso e ao vender isso eu vou acumular metais preciosos. Espanhol é a mesma coisa. O cara vai atracar aqui na América Central, encontrar, né, não só as riquezas tropicais localizada, né, na geografia americana, como vai encontrar também uma grande abundância de recursos minerais de ouro, de prata ali com as sociedades astecas, maias e incas, né, no continente americano. O inglês vai chegar na América do Norte, vai tentar de toda maneira encontrar especiarias, não vai valer porque o clima é o mesmo, vai tentar encontrar metais preciosos, não encontra, né, de imediato. O ouro nos Estados Unidos só vai ser encontrado lá na costa da Califórnia, né, alguns séculos depois. Então, pô, a colonização de povoamento, né, que vai acontecer na América do Norte se dá exatamente dentro dessa lógica aqui. Então, pô, primeira forma de capitalismo que você tem que guardar no seu coração, entre o século XIV e o século XVIII, eu tenho vigorando aí o chamado capitalismo comercial ou mercantil, que tinha na sua base pelo lucro as trocas comerciais, fortalecendo o surgimento daquela classe conhecida como burguesia, né? Essa galerinha aí que vai dominar, né? Que vai começar a ganhar muita importância política e econômica por serem grandes detentores de riqueza. E aí, é claro, como é que isso se impacta espacialmente? É exatamente durante esse período que vai surgir a chamada divisão internacional do trabalho. Quando as colônias começam a se formar, eu vou ter uma nova forma de organização produtiva em nível mundo, onde cada uma dessas áreas do planeta passam a ter uma função específica dentro dessa lógica. Tu vai lembrar aí do Pacto Colonial, né? Aquela coisa que a colônia ela só podia comercializar com a sua metrópole. Isso acaba sendo flexibilizado ao longo do tempo. A Inglaterra, né, vai ser eleita nação amiga quando a família real chega aqui no Brasil em 1808. Então, pô, a primeira forma aqui de divisão internacional do trabalho, que você vai conhecer como DIT, vai ser a DIT colonial. Então, de um lado eu tenho a colônia, do outro lado eu tenho a metrópole e cada uma delas cumpre uma função diferenciada. Qual é a função da colônia? Enviar para a metrópole especiarias, matérias-primas e metais preciosos. Qual é a função da metrópole nessa lógica? O envio de bens manufaturados. Vai lembrar que a produção dentro da colônia ela vai ser restrita, uma vez que ela não pode competir com a metrópole. E aí o português veio oferecer aqui para os nossos índios o quê? Panela, veio oferecer espelho, veio oferecer móvel. Por quê? Porque era exatamente aquilo que não era produzido na colônia. Quando o pessoal começou a colonizar, os portugueses começam a ocupar, vou ter as missões jesuíticas, de onde é que vinham todos os artefatos que eram utilizados aqui? Na metrópole. Então há essa relação de troca entre as áreas que você tem que guardar no seu coração aí, que é a DIT, famosa Divisão Internacional do Trabalho. Beleza, galera? Fica junto com a gente que no próximo vídeo a gente vai dar continuidade aos demais capitalismos e divisões internacionais do trabalho. Grande abraço!